Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul desta quinta-feira. Nesta semana a gente vem acompanhando o comportamento aqui em Cachoeira do Sul, mostramos inclusive a movimentação no comércio, a fiscalização que teve que ser intensificada por conta desse decreto que foi publicado e está em vigor desde a última terça-feira. Comigo está a presidente da CACISC, Maria Luísa Bonini, ela que entregou um ofício na última quarta-feira ao prefeito pedindo então um diálogo, porque vocês são contra todas essas medidas restritivas impostas ao comércio aqui de Cachoeira do Sul. Uma boa tarde, presidente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os espectadores do programa. Então, nós estivemos reunidos na prefeitura com os procuradores jurídicos, protocolamos este ofício, em que, em um primeiro momento, pedimos diálogo. Com relação a este decreto, nós não fomos chamados para dialogar, trocar ideias sobre o que seria mais adequado e menos danoso, E apesar de que fazemos parte do comitê, então isso foi uma primeira reivindicação. Depois, nós sustentamos que, mais uma vez, não está no comércio a propagação do vírus. Então, não existem dados e foi nos colocado que são inviáveis esses dados, de onde está vindo essa disseminação. Os dados, os números são efetivamente bem preocupantes e todos somos solidários a isso. Então, a situação do hospital está muito, muito preocupante. Nós sabemos que a prefeitura foi acionada a apresentar algum plano para o governo do estado, senão o próprio estado iria intervir em Cachoeira do Sul, Mas realmente entendemos que outras medidas poderiam ser tomadas antes de comprometer aí a classe empresarial que já vem de 2 meses de bandeira preta, Então, até que ponto isso resolveu, está sendo feita alguma fiscalização sanitária na entrada da cidade e saída? Que outras medidas foram esgotadas, todas as outras medidas antes de fechar, o comércio, as empresas? Presidente, vocês entendem então que outras alternativas deveriam ser tomadas neste momento que não o fechamento do comércio? Exatamente, é isso que nós entendemos. E sempre estivemos abertos para dialogar e chegar junto, em conjunto a essas alternativas. Sempre que podemos, nós estamos conscientizando as pessoas, da importância de se cuidar, de fazer o uso de máscara corretamente, higienização de mãos, evitar as aglomerações, Então, nesse sentido, nós somos enfáticos sempre, com os associados, com a comunidade em geral. Mas realmente fechar, nós entendemos que não é a melhor medida. A gente sabe que o impacto econômico ele acontece, já começou desde o ano passado, desde o início da pandemia. A gente teve diversas vezes o município em bandeira preta e nesse momento a gente tem aí o fechamento e a permissão de que a maioria desses estabelecimentos funcionem apenas na modalidade de teleentrega. Até quando vocês entendem que é possível sobreviver os comerciantes do município nessa situação? Porque a gente tem a prefeitura não dá uma data precisa. Isso. Ela diz que vai analisar os índices dia a dia, apesar de citar ali uma data de 15 dias, mas não confirmar que é esse o prazo total. Não nos foi dado esse prazo de 15 dias, até porque realmente é inviável, para o comércio, para os setores empresariais, permanecer nessa condição por todo esse tempo. O que nós conseguimos foi conversar, assim, de imediato, sobre algumas flexibilizações. Não a revogação do decreto, que é o que nós buscávamos. Isso já nos foi sinalizado que não é possível, Mas alguma
flexibilização específica, isso nós vamos conversar juntamente com o secretário da Indústria e Comércio, que também estava presente na reunião, e vamos cobrar, né, de fato, que o quanto antes, porque, veja bem, os números, eles não vão mudar tão rapidamente, né? E o comércio não tem condições de aguardar esse ciclo todo. Então, o que podemos fazer, porque também queremos auxiliar, né, para evitar que as coisas continuem como estão ou piorem, sem sacrificar tanto, né, as empresas. Até porque nós temos recebido relatos de empresários que vão precisar fazer demissões, daqui a pouco vão ter que fechar as portas, né? Então, tem que haver um equilíbrio, né? E principalmente a conscientização das pessoas para que se cuidem, né? Isso que a gente sempre coloca. Neste primeiro momento, a gente teve a fiscalização intensificada, mas só no sentido de orientação, não de multas. Por enquanto, foi o que foi colocado pelos próprios fiscais. Isso. Se as multas virem, a situação econômica, financeira piora ainda mais. A fiscalização, de certa forma, ela está sendo desviada, né? Porque sempre foi dito e constatado que aglomerações é que geram essa disseminação do vírus. Então, ao invés de focar nessas aglomerações que ocorrem fora do ambiente comercial, né? Está agora, então, focando nas empresas, porque precisam saber se estão cumprindo com um decreto. Mas o foco de disseminação, que não é ali, está com a fiscalização prejudicada, porque não tem fiscal para tanta demanda, né? Tanto de fiscalizar comércio, quanto fiscalizar as pessoas nas ruas, enfim, né? Então, isso sim seria algo bem importante de acontecer, né? Que a fiscalização fosse intensificada nesses segmentos, nesses pontos de aglomeração de pessoas. Presidente, antes da gente encerrar, então, caso não sejam revistas essas medidas restritivas, quantas das empresas de Cachoeira do Sul já anunciam aí que estão prestes a fechar as portas? Então, nós não por medidas restritivas, né, mas sim por estado negativo. Nós não temos esse número, né, e esperamos de verdade que não seja necessário, né, que isso aconteça, porque vamos buscar alternativas para melhorar, né, esse momento, porque algumas empresas até conseguem trabalhar da forma como está ocorrendo, né, por televendas. Outras não tem, é impossível, né? Alguns vendedores de produtos essenciais também estão reclamando que não conseguem dessa forma. A prefeitura sinalizou que já está revendo alguns pontos nesse sentido, né? E nos próximos dias nós queremos melhorar nesse sentido, né? Pelo menos de forma pontual. E esperamos que não seja necessário sacrificar aí as empresas, os empregos, né? Geração de renda, de impostos. E então não queremos pensar nisso nesse momento, né? E não temos esses dados. Sabemos que, inclusive, pensamos em daqui a pouco fazer esse dimensionamento, até para poder repassar aí para o poder público, para a comunidade, né, o impacto que isso está trazendo. Mas nesse momento nós ainda não temos. Tá bom, então, presidente. Obrigada por todas as informações, obrigada aí por conversar com todos os telespectadores. Imagina, nós que agradecemos o espaço. Muito obrigada. A gente que agradece mais uma vez. Conversei com Maria Luísa Bonini, ela que é presidente da CACISC aqui de Cachoeira do Sul, falando então desse ofício entregue ao prefeito José Otávio Germano aí falando e pedindo a revogação do decreto de número 50, que restringe, que proíbe o atendimento presencial no comércio não essencial, dito não essencial aqui em Cachoeira do Sul. Daniel, eu volto com você.